De que adianta você ter um bom planejamento financeiro, uma boa carteira de investimentos, mas não conseguir aplicar ela, não conseguir executá-la? Isso é um pouco do que eu quero falar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre hábitos. Ontem eu estava fazendo um treino HIIT, né, intervalado, subindo, correndo aqui as escadas do meu prédio. E no meio desse treino eu já estava muito cansado e o tempo foi passando e eu percebi, quando eu estava saindo do banho, que entre o meio do treino e eu sair do banho, tudo foi feito no automático. Eu estava tão cansado que as coisas foram acontecendo ali. E aí eu lembrei de um livro chamado O Poder do Hábito, que ele explica como muito do que a gente faz depende dos nossos hábitos, né? Depende desse mundo automático que a gente vai fazendo as coisas ali sem perceber e sempre repetindo padrões. Tem um caso muito legal nesse livro, que é de um senhor que sofreu um acidente e ele perdeu a memória curta dele. Então todo dia para ele era como se estivesse começando do zero. E fizeram vários estudos sobre o cérebro com ele, sobre o funcionamento das coisas. E um dos estudos foi ver se essa pessoa ela conseguia adquirir novos hábitos. E eles começaram a jogar um jogo de memória todo dia com ele. Então todo dia ele sentava e ele falava: isso aqui é novidade para mim. Então me explica aí como é que é. Ele começava a jogar. O interessante é que depois de uns 20 e poucos dias ele estava acertando 85% e depois de 36 dias ele estava acertando 95% desse jogo de memória. Então isso mostra que o nosso cérebro ele tem uma parte separada da nossa memória de curto prazo que a gente usa no dia a dia, que ela consegue aprender com o tempo. Então quando a gente vai repetindo algo ali depois de 30 dias, a gente fortalece aquele hábito, a gente segue ele. E o que isso nos quer dizer? Isso nos quer dizer no mundo de investimentos que a gente segue certos hábitos na hora de investir, na hora de lidar com o dinheiro. E o nosso cérebro ele tem certos vieses que não são positivos. Por exemplo, a gente tem um viés que sempre comprar quando os investimentos estão subindo ou vender quando eles estão caindo, que a gente fica preocupado. E se a gente pegar grandes investidores como Warren Buffett, por exemplo, ele tem hábitos que ele criou com o tempo que por isso que ele quanto mais velho, mais ele vai ganhando dinheiro. Ele já criou esses hábitos, ele não perde esses hábitos. Então ele costuma comprar investimentos de boas ações com bons fundamentos, principalmente quando elas estão caindo e não quando estão subindo. E quando o mercado está subindo muito, igual agora ele está muito esticado nos Estados Unidos, a gente vê que o fundo do Berkshire Hathaway está com meio que recorde de dinheiro em caixa, né, esperando aparecer as oportunidades. Então esses hábitos eles têm que ser cultivados com o tempo para você conseguir implementar um planejamento financeiro bem feito, uma carteira bem feita que foi recomendada para você fazer os balanceamentos ali mês a mês. E esses hábitos eles são sempre criados com você entendendo os gatilhos que te levam a tomar certas atitudes e as recompensas que te levam ali a você a reforçar aqueles hábitos. Então a gente tem muito essa coisa de recompensa no mercado financeiro, porque quando a bolsa está subindo, os investimentos estão subindo, a gente se sente eufórico, se sente feliz. Quando na verdade é um momento natural ali, a gente na verdade tem que segurar a onda e esperar e ser mais conservador quando o mercado está subindo. E quando ele está caindo, que a gente tem que ser mais agressivo, a gente fica com medo, a gente não tem aquele gatilho de ver o dinheiro crescendo e subindo. Então lidar com esses vieses é muito importante. Por isso eu recomendo aqui o livro Poder do Hábito. Deixa eu mostrar para vocês aqui a capa do livro. Esse foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comprei o meu Kindle. Então essa aqui é a capa do livro. Acho que as últimas edições têm a mesma capa. Então é o Poder do Hábito ali do Charles Duhigg. Recomendo bastante, várias histórias interessantes e como você pode adquirir novos hábitos e como eles moldam a nossa vida e agir como a gente lida no automático no dia a dia. Então se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta ele, entra no meu perfil, me segue e assina a minha newsletter, beleza? Valeu, um grande abraço.